Vamos lá, alunos, então, para a aula 21 de Química. Antes de mais nada, se você está assistindo a aula pela TV, faça as atividades e entregue na escola ou entregue através do Classroom. Lembre sempre de marcar a sua presença no link da presença lá nas atividades do Classroom. Nossa aula de hoje, então, vamos relembrar um pouquinho o que vimos na nossa última aula. Falamos sobre reação de combustão, que é a reação de queima, onde sempre tem liberação de energia, falamos sobre tipos de combustão e falamos sobre a entalpia da combustão das substâncias. A aula de hoje, então, nós vamos falar sobre ácidos e bases, reação de neutralização e entalpia de neutralização são os assuntos da nossa aula. Então, para começar, vamos relembrar um pouquinho o que é ácido. Vocês aprenderam um pouco sobre isso, tiveram esse conteúdo lá no primeiro ano e um pouquinho, às vezes, lá no nono. Vamos falar então dos ácidos. Os ácidos são compostos covalentes. O que seria composto covalente, professora? Covalente, então, é uma ligação química, também chamada de molecular, onde ocorre o compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre os átomos, a fim de que eles alcancem a estabilidade da regra do octeto, que fala pra gente que uma substância, para ser estável, precisa ter 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Lembraram? Reage com a água e sofre ionização. O que é ionização? É uma reação química que ocorre entre as moléculas, então entre substâncias covalentes, produzindo íons que não estavam ali antes, formando soluções que têm apenas os cátions H3O ou o cátion hidrogênio. Então aqui a gente tem um ácido, que é o HCl, o ácido clorídrico. Quando ele entra em contato com a água, as suas moléculas se separam em íons. O positivo é o hidrogênio e o íon negativo é o cloro. Cl com tracinho em cima, íon negativo. Então os ácidos eles têm características, são incolores, têm um odor forte e asfixiante, sabor azedo, ácido ou amargo, pH menor do que 7, então números pequenininhos de pH são os números do pH dos ácidos. O estado físico da maioria deles, o estado padrão, é líquido, baixo ponto de fusão e de ebulição, ou seja, pequenas temperaturas fazem as modificações de fusão e ebulição, conduz eletricidade em meio aquoso. Lógico, separou os íons, está tudo livre ali, tem elétron passeando e aí consegue conduzir a eletricidade. Reagem com metais como ferro, magnésio e zinco e a gente sabe, coloca o ácido lá e faz ferver, sai bolinhas lá, entra em contato com o metal. E aí a gente pode classificar os ácidos em fortes, fracos ou moderados, dependendo o grau de ionização, ou seja, quantas íons ele consegue formar quando entra em contato com a água. Aí aqueles que têm mais de 50% de grau de ionização são os fortes, os que estão menor que 5, moderado, e os menor ou igual a 5%, os fracos, ok? Vamos falar então, lembrar as bases. O que são bases? Toda substância em solução aquosa que sofre dissociação iônica. O que é dissociação iônica? É a separação dos íons que ocorre em compostos iônicos, que são aqueles formados por ligação iônica, onde em vez de acontecer o compartilhamento dos elétrons, como na covalente, há uma doação de elétrons, ok? E aí o único ânion, o único íon negativo vai ser o OH-, que é o hidróxido, ok? Por exemplo aqui, NaOH, hidróxido de sódio, é uma base. Quando eu coloco ela na água, ela se divide em cátion positivo aqui, o sódio, e o ânion OH- a hidroxila. Quais são as características das bases? Elas têm um sabor adstringente. É aquele sabor que amarra a boca quando você come uma fruta que ainda não está bem madura e dá aquela sensação ruim dentro da boca, que amarra a boca, é o sabor adstringente, ok? pH, então, maiores que 7. Então, números altos, 10, 12, são números de pH de base. Conduz eletricidade em meio aquoso, assim como os ácidos, Se dividem aqui e os íons, os elétrons liberados no meio, fazem conduzir eletricidade. E em altas temperaturas, quando você aquece uma base, ela pode também se desintegrar, se desfazer aí a sua
Formação. Aqui temos alguns exemplos de ácidos e bases no nosso dia a dia. Então aqui tem o hidróxido de magnésio, que a gente chama de leite de magnésia, que é usado para quando você está com azia ou dor de estômago. Vamos falar sobre essa reação aqui. Temos o ácido sulfúrico, que está na bateria dos carros, que faz a parte elétrica lá dos carros da bateria. O ácido fosfórico, que está na maioria dos refrigerantes, é um conservante, um regulador de sabor. Temos o hidróxido de sódio, que é usado para produzir o hipoclorito, que é a água sanitária, que a gente está usando muito agora para fazer a higienização dos ambientes, né, para se defender da pandemia. Como que acontece? Você pega o hidróxido de sódio e faz borbulhar dentro dele o gás cloro e aí produz o hipoclorito, que é o que a gente chama aí de água sanitária. Temos o ácido acético, que é o ácido presente no vinagre, utilizado na culinária. E dentro do nosso estômago a gente tem o ácido clorídrico, que ajuda a digestão dos alimentos que a gente consome. Vamos falar agora um pouquinho sobre a reação de neutralização. Então, o que é isso? A reação de neutralização ela ocorre quando a gente mistura um ácido e uma base, de modo que o pH do meio fica neutro e se produz água e sal. Então, quando eu tenho uma dor de estômago, uma acidez estomacal, e eu tenho lá dentro do meu estômago, como a gente viu no slide anterior, o ácido clorídrico, eu tomo leite de magnésia, que é uma base, a reação que ocorre no meu estômago é a reação de neutralização. E aí o que acontece? Diminui o pH, neutraliza o pH e tem a formação de sal e água, que são substâncias neutras. O que acontece? O ácido libera os cátions H+, e une-se às hidroxilas, lá o OH- da base, formando as moléculas de água. E o sal é formado pelas outras substâncias, a união do ânion e do cátion. Aqui nesse exemplo, ácido mais base forma sal e água. Aqui eu tenho o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Então eu junto o H aqui do ácido com o OH da base, eu tenho a formação da água, H2O. Quando eu junto o Cl do ácido clorídrico com o Na, o sódio, do hidróxido de sódio, eu vou ter o NaCl, que é o sal de cozinha, aquele mesmo que a gente usa em casa. Agora vamos ver um exercício sobre reação de neutralização. Atividade 1. A seguir temos várias reações não balanceadas. Qual delas não corresponde a uma reação de neutralização? Agora é a vez de vocês.
Certo? Então, vamos corrigir o primeiro exercício do dia. Olha só. A seguir, temos várias reações não balanceadas. Qual delas não corresponde a uma reação de neutralização? Então, a resposta que a gente tem aqui é a letra C, e aqui a gente tem uma reação de combustão, não é mesmo? Tem o CH4, que é o metano, na presença do oxigênio, formando dióxido e formando água. Então, temos uma reação de combustão. Agora, a gente vai falar sobre a entalpia de neutralização. Olha só. Uma reação de neutralização ela ocorre quando o ácido e a base reagem formando sal e água. O ácido fornece o H+, e a base o OH-. Aí a gente já entendeu essa parte de neutralização. Esse tipo de reação é sempre exotérmica, ou seja, libera energia, pois parte da energia dos íons é utilizada para formar as ligações que formam as moléculas da água e a energia restante é liberada. Então, o processo da neutralização, ele é um processo exotérmico, ok? Como que funciona isso aqui, ó? No caso da reação entre ácidos fortes e bases fortes, o valor da entalpia de neutralização sempre será igual a menos 13,8 quilocalorias por mol ou menos 57,7 quilojoules mol. Então, sempre que eu tiver um ácido forte e uma base forte, independente de quais sejam, a reação de neutralização vai ter sempre esse valor, 57,7 negativo quilojoule mol. E aí aqui eu mostro para vocês o porquê que acontece isso. Eu vou ter a formação da água em todas elas, aqui eu tenho ácido clorídrico, hidróxido de sódio, e o Cl e o Na, eles são eliminados. A situação, a substância de interesse aqui para o cálculo da neutralização é a água, que é a formação aqui. Aqui eu tenho o ácido bromídrico e o hidróxido de sódio e embaixo eu tenho o ácido sulfúrico e hidróxido de potássio. Todos eles são eliminados, os outros que não fazem parte da formação da água, e eu tenho sempre a formação da água, por isso o valor é sempre esse. E aí o diagrama que a gente mostra lá na nossa equaçãozinha, através da nossa fórmula aqui, no gráfico, eu vou ter os meus reagentes, hidrogênio e o OH, né, cátion e áno, formando a água, setinha para baixo, variação da entalpia, valor negativo, menos 57,7 quilojoules. Vamos dar uma olhadinha aqui na outra situação, olha só. Se a neutralização ela ocorre na presença de uma base, né, ou de um ácido que são fracos, o valor liberado vai ser menor que os menos 57,7 quilojoules. Isso ocorre por quê? Porque parte da energia vai ser usada para ionizar mais o ácido se ele for fraco ou para ionizar mais a base se ela for fraca. E aí, como que eu vou saber qual que é a situação? Eu tenho que identificar se o meu ácido e a minha base na questão são fortes ou fracas. E aí eu tenho que ver o grau de ionização para o ácido ou o grau de dissociação para a base, ou olhar lá que quando eu tenho uma base formada pelas duas primeiras famílias da tabela periódica, a 1A e a 2A, aí eu vou ter bases do tipo forte. Nesse caso, quando elas são fracas, vai ter o processo acontecendo em duas etapas, diferente do que a gente viu ali. Nesse caso aqui, olha só, tem a primeira ionização do ácido fraco para depois ter a formação da água. Então eu tenho duas etapas acontecendo quando eu tenho ácidos ou bases fracas na minha situação aqui da neutralização. Agora, um exercício para vocês tentarem fazer uma atividade sobre a entalpia da neutralização. Das reações a seguir, permite definir a entalpia de neutralização. Então, qual das alternativas eu conseguiria saber qual é a entalpia de neutralização? Agora, a vez de vocês.
Vamos para a correção da nossa atividade? Olha só. Qual das reações a seguir permite definir a entalpia de neutralização? Então a resposta vai ser a letra C, porque ela é a única que eu consigo fazer 1 mol de água, que é o que eu me interesso na reação de neutralização, na entalpia de neutralização, para saber que o valor vai dar menos 57,7 para a formação de 1 mol de água. Todas as outras alternativas formam mais mols de água, então a resposta vai ser a letra C. Agora temos mais uma atividade, mais um exercício para vocês. O cloreto de cálcio é um composto que tem grande afinidade com a água, por isso é utilizado como agente secante nos laboratórios químicos e como antimofo nas residências. Esse sal pode ser produzido na reação de neutralização do hidróxido de cálcio com o ácido clorídrico. A entalpia dessa reação pode ser calculada utilizando as seguintes equações termoquímicas. Calcule a entalpia da reação de neutralização da solução de hidróxido de cálcio com a solução do ácido clorídrico. Agora a chance de vocês.
Vamos lá então, corrigir o exercício? Olha só, ele quer saber qual que é o valor da entalpia de neutralização da reação. Então, qual que é a reação que a gente tem aqui? É o ácido clorídrico com hidróxido de cálcio, formando cloreto de cálcio e água. E aí ele me deu 3 reações. E o que eu preciso fazer? Eu tenho que organizar de tal forma que o que eu preciso de produto esteja para o lado dos produtos e o que eu preciso de reagente esteja para o lado dos reagentes, nas quantidades iguais que eu preciso de estequiometria lá do balanceamento da minha equação original, que no caso é essa aqui. Então eu tenho 2 ácido clorídrico, 1 hidróxido de cálcio, 1 cloreto de cálcio e 2 para água. E aí eu vou ter que o ácido clorídrico e o hidróxido de cálcio são os reagentes, o cloreto de cálcio e a água são os produtos. Então olha só, a primeira equação eu vou ter de interesse meu o ácido clorídrico, o cloreto de cálcio e a água, e eles estão na posição correta. Esse para o lado dos reagentes e esse aqui e os outros dois para o lado dos produtos. Então, eu vou copiar a equação conforme ela está ali e circulei aqui de amarelo os que são interessantes, que é os que eu estou procurando. Na segunda reação que ele me traz, eu vou precisar inverter a escrita dela em relação ao que está lá no enunciado do exercício. Por quê? Porque a única coisa que me interessa nessa história aqui, dessa segunda equação, no caso, é a formação aqui da água, tá? Por quê? Porque aqui ele tem o hidróxido de cálcio sólido e o que eu tenho aqui é hidróxido de cálcio aquoso. Então, esse hidróxido de cálcio não me interessa. Nessa equação me interessa só a água. Eu preciso inverter ela para que a água passe para o lado dos produtos. Invertendo a equação toda, eu inverto também o sinal que eu tenho lá do ΔH para essa reação aqui. Aí ele me trouxe uma terceira reação ainda, que é que eu tenho o hidróxido de cálcio aquoso e o hidróxido de cálcio sólido. O que eu preciso? É o aquoso que me interessa e o aquoso tem que estar para o lado dos reagentes. Então, de novo, eu vou inverter a reação toda, invertendo o sinal da reação, eu inverto o valor do ΔH que ele me deu no exercício. As substâncias que não me interessam, ela tem que cair fora. Então, olha só, esse CaO que está aqui para o lado dos reagentes, cai fora, porque aqui no lado dos produtos da equação de baixo eu também tenho um elimina o outro. O CaOH2 aqui, que é o hidróxido de cálcio sólido, cai fora, porque eu tenho um hidróxido de cálcio sólido aqui do outro lado, que não me interessa, também cai fora. Vou agora, então, escrever novamente a minha equação química aqui, colocando o que está circulado. Então, eu vou colocar CaOH2 aquoso mais 2HCl mais CaCl2 mais 2 águas. Note que as águas aqui, né? A água tem 2, uma em cada reação aqui. Eu vou somar as duas, então 2 águas. E aí eu vou ter a minha equação química aqui embaixo, na resolução da situação, igualzinha à de cima. Alcancei o objetivo de achar a minha equação química. Agora, o que eu vou fazer com a entalpia? Eu vou somar os valores conforme os novos sinais que eu encontrei aqui quando eu tive que inverter situações. Então, o ΔH para essa reação aqui de neutralização vai ser menos 186 mais 65 com mais 13, valor final, menos 108 kJ é a resposta desse exercício. Certo? Agora, nós vamos para mais um exercício e esse exercício tem um texto, então eu vou deixar um tempinho o texto para vocês, depois eu vou passar as alternativas. O texto é assim, ó. Texto. Tio Dave demonstrou a posição de ácido e base medindo quantidades exatas de ácido clorídrico e hidróxido de sódio e misturando-os em um becker. A mistura se tornou extremamente quente, mas assim que ela esfriou, ele me disse, agora prove, experimente. Experimentar? Está maluco? Mas provei e só tinha gosto de sal. Está vendo? Eles neutralizaram completamente um ao outro. Esse trecho é extraído do livro que se chama Tio Tungstênio, Memórias de uma Infância Química. É um livro bem legal aí para ler. E daqui a pouquinho eu passo para vocês as alternativas sobre esse assunto.
Certo, então? Conseguiram ler todo o texto? Agora eu vou passar para vocês as perguntas e as alternativas. Sobre a reação descrita no texto, são feitas as seguintes afirmativas. Ela é exotérmica, o sal formado é o cloreto de sódio, o calor envolvido corresponde à entalpia de formação e em um dos produtos experimentados há ligações covalentes. Então, é correto afirmar? As alternativas estão aí. Agora sim, chance de vocês.
Vamos lá então corrigir o nosso exercício? Olha só, ela é exotérmica? Sim, ele fala no texto que ficou extremamente quente depois da união dos dois componentes que ele misturou no becker. O sal formado é o cloreto de sódio? Olha só, aqui no quadro eu tenho a reação química da descrição do que ele falou lá no texto do livro. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio forma NaCl, que é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha, e a água. Então, sim, o que formou lá foi o cloreto de sódio. O calor envolvido corresponde à entalpia de formação? Não, não é entalpia de formação, é uma reação de neutralização. Ácido mais base formando sal e água. Na 4 ele fala, em um dos produtos experimentados há ligações covalentes. É correto afirmar? Sim. Qual é o produto que tem ligações covalentes? Vamos olhar de novo na nossa equação aqui no quadro. Ligação covalente acontece na molécula da água. E o sal é um composto iônico. E o garoto experimentou o vidro onde tinha sal e água, que ele sentiu só um sabor salgado. Ok? Esses foram então os exercícios de hoje. E nessa aula nós aprendemos um pouquinho sobre ácidos e bases, relembramos os conceitos do que é ácido e base. Falamos sobre reação de neutralização, que é a união do ácido mais a base formando sal e água. Falamos sobre como calcular a entalpia de neutralização e os seus valores. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula.